Minha amiga e meu amigo, toda vez que havia um conflito entre duas nações ao redor do mundo, sempre foi uma característica do Brasil se manter neutro. Se manter neutro e se colocar à disposição para negociação de paz. A neutralidade sempre foi, até o passado recente, uma característica marcante do Brasil. Mas com a chegada do governo Lula, isso que é um ensaio de socialismo e comunismo, a forma do Brasil lidar com os conflitos ao redor do mundo mudou por completamente. Aquilo que era uma tradição, ou seja, a neutralidade, se transformou em tomada de posição. Hoje, qualquer conflito que eclode ao redor do mundo entre duas nações, o governo Lula corre a público para condenar um lado e sair em defesa do outro. E por ironia do destino, está sempre escolhendo o lado errado da história. Não importa se é conflito Hamas-Israel, lá está Brasil, dando a sua opinião através do seu presidente. Não importa se o conflito é lá no leste europeu, Rússia e Ucrânia, lá está o Brasil, dando os seus pitacos, jogando por terra a neutralidade e escolhendo o que é pior, escolhendo o lado errado da história. Aonde é que está a importância dessa característica marcada pela neutralidade? Que o Brasil trazia consigo, e assim era conhecido ao redor do mundo, até um passado recente. É que o Brasil se torna um ator importante para sentar na mesa de negociação e intermediar a paz, pois, sendo um país neutro, não gera desconfiança nem do lado e nem do outro. Mas basta eclodir um conflito em qualquer lugar do mundo que o presidente Lula vem falando besteiras, tomando lado, destilando a sua irresponsabilidade. Foi assim na Ucrânia, no conflito Ucrânia-Rússia, em que ele falou que, se dependesse dele, acabaria com o conflito em um dia, sentado na mesa de bar, tomando cerveja. Fato é que ele já conversou com o Zelensky, conversou com o Putin, o conflito já vai para mais de 3 anos, ele já tomou todas as cachaças do mundo e a guerra não acabou. Nesse conflito que nós estamos vivendo nesse exato momento, Israel e Irã, o que Lula fez? O que Lula fez através do seu governo, a sua diplomacia? Tomar o lado. Mais uma vez, tomaram o lado errado da história. Resolveram ficar do lado do Irã. Condenar Israel no seu legítimo direito de defesa. Repito, ficou do lado do Irã contra Israel. Israel que está no seu legítimo direito de defesa. O que a gente está vendo nessa aliança Brasil-Rússia, Brasil-China, Brasil-Irã, não é uma aliança estratégica, não é uma aliança para se vender, comprar. Não. É uma aliança ideológica, cega e perigosa, onde esse governo, o governo Lula, está empurrando o Brasil para o eixo do mal. E conseguindo com isso destruir uma aliança natural que existia há mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. Isso é preocupante. Nada impeça que um país tenha relação comercial com outro.
Independente dele ser monarquia, uma teocracia, uma ditadura, pode. Manter relações comerciais, o Brasil pode, não só pode, como deve. O próprio Estados Unidos, que é a nação mais democrática do país, ela tem relação comercial com países que não são democráticos. Bahrein, Catar, Jordânia, Egito, Arábia Saudita. A parceria comercial, comprar, vender, fazer intercâmbio dentro desse campo, é permitido. O que não pode é o alinhamento ideológico. Se alinhando a um lado, exemplo, China, e demonizando o outro, exemplo, Estados Unidos. Olha só, senhoras e senhores. O que o Brasil está fazendo é alinhamento ideológico. Ideológico. Isso é perigoso. Isso é perigoso. No ano de 2023, um navio militar iraniano atracou no porto brasileiro, mais precisamente lá no Rio de Janeiro. Ninguém sabia o que esse navio trouxe ou levou, mas atracou no porto. Não poderia se mostrar o seu interior. Ninguém sabe o que ele estava trazendo ou o que ele estava levando. Mas o governo brasileiro sabe. A pergunta que eu estou fazendo não é uma acusação. Será que esse navio iraniano que atracou no Brasil estava levando algum tipo de armas para Venezuela? Ou será que esse navio iraniano que atracou no Brasil veio buscar urânio aqui no Brasil, nessa parada feita, veio buscar urânio para levar para o Irã? Haja visto que o Brasil é rico em urânio e o urânio é a principal matéria-prima para a produção de armas nucleares. Se não houve nada de legal nesse atracar, por que a proibição? Por que tanto mistério? E questão ideológica, senhoras e senhores. Questão ideológica. Hoje o Brasil consegue estar alinhado com aquilo que há de mais perigoso ao redor do mundo. Nicarágua, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China, Rússia, Irã. Cartas de manifestação em apoio ao Hamas. Fica complicado. Fica complicado porque a atitude de um governo que é momentâneo e passageiro pode deixar uma marca e uma pecha para todo sempre ou por muito tempo sobre todo o Estado brasileiro. E hoje nós estamos vendo o Brasil seguindo um destino contrário daquilo que vinha ao longo desses mais de 200 anos com o nosso parceiro tradicional, que tão importante é para o Brasil, Estados Unidos, e por que não dizer Israel, que faz parte da nossa cultura judaica cristã. Eu tenho visto o governo brasileiro, através do presidente Lula, condenando o tempo todo, quer seja em entrevista, quer seja em nota, de forma copiosa, ou seja, de forma repetitiva, condenando Israel. Como se Israel não pudesse se defender das maldades. Irã, meu amigo e minha amiga, é um Estado. Mas é um Estado que financia o terror. E o alvo desse terror, o alvo número 1 desse terror, é Israel. E o objetivo desse movimento não é intimidar, não é amedrontar, não é fazer incursão para... Não, vai muito além. O objetivo dessa gente é riscar Israel do mapa
E isso eles já falaram, com todas as letras, para todo mundo ver e ouvir. Essa reação de Israel é uma questão do existir, é existencial. Ou eles fazem isso, ou vão voltar à mesma condição que está nos livros de história. Vão voltar na mesma condição que as histórias escritas na Bíblia. Ou seja, escravos, dominados, humilhados, perderam o seu território. Israel está sob perigo. Quem entende o mínimo de geografia, sabe que Israel está hoje no coração do Oriente Médio. É um país minúsculo, em todo o Oriente Médio, cercado de inimigos por todos os lados. Todos os países querem a jugular de Israel. Mesmo aqueles que têm acordo de paz com Israel, podem ter certeza. Se sentiu Israel titubeante, fraquejado, enfraquecido, eles vão esquecer o acordo de paz e partir para cima de Israel. Eu dou 2 exemplos: Egito, Turquia, Jordânia, que hoje finge estar bem com Israel, mas não. Eles têm medo de Israel, mas sabem que se Israel enfraquecer, eles partem para cima para dar o golpe de misericórdia. A população de Israel é 0,2% da população mundial. São 8 milhões de habitantes, ou um pouco mais. O território que eles têm para eles, o território que eles levaram para eles, a comunidade judaica, é mínimo. Israel é um país um pouquinhozinho maior que o meu estado, o estado do Espírito Santo. Os árabes têm toda aquela região do Oriente Médio, mais um território na África, a África Branca, mas ainda assim eles querem riscar Israel do mapa para ficar com aquela terra que pertence àquele povo. Então, o que eles estão fazendo é lutar para não deixar de existir. E ainda assim, o presidente brasileiro, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nos envergonhando, nos jogando no limbo, toma decisões erradas, ficando do lado errado da história. Israel precisa do nosso apoio. Todas as vezes que o Brasil precisou, foi Israel que esteve do nosso lado. A nossa cultura é judaica, é cristã, é a matriz de Israel. Então, senhoras e senhores, dói. É um misto de dor e vergonha ver que o governo brasileiro escolheu esse lado, o lado do terror, para demonizar, atacar, criticar, se colocar contra alguém que simplesmente, repito, está no seu direito de se defender. Mas quem pudera, um governo que é marcado por alinhamento com país onde há a promoção do terror, um governo que é marcado na sua aliança e tendo como base organizações criminosas aqui no Brasil. Por que queria se portar diferente nessas horas? Eu queria que Deus intervisse no Brasil e trouxesse o mais rápido possível a normalidade. O Brasil hoje, sob o governo do Lula, é visto como um pária ao redor do mundo. Uma coisa negativa, ruim, que escolhe o lado errado por questões ideológicas. Como não dizer hoje que o Brasil está ladeado com o Irã nesse conflito? Como não dizer que o Brasil não é hoje
um território chinês, um território ultramarino da China. A gente está vendo o nosso país sendo fatiado, entregue de bandeja para esses inimigos que não estão fazendo parceria comercial com o Brasil para comprar coisas do Brasil. Estão querendo comprar o Brasil, estão comprando a preço de banana. O que o presidente Lula deveria fazer nessas horas, pelo que manda a nossa tradição, era ficar neutro. Se tivesse que arriscar uma posição, arriscar a posição do lado do bem, nitidamente do bem. E esse lado do bem é representado por Israel. Que eu repito e finalizo. Ao atacar o Irã, está no seu legítimo direito de se defender.